Muito bom, muito bom! Estamos começando mais um papo de networking aqui em Conexões Verdadeiras, ao som de Katy Perry, Firework. Começando o nosso quinto. A galera tá chegando, a minha convidada aí já chegou. Eduardo Previdelli, que bom ter você aqui. Muito bom, muito bom. Deixa a galera ir chegando. Enquanto isso a gente vai curtindo um sonzinho, ó. Camila Martins, acabamos de fazer uma reunião de 2 horas, quase 2, né? E já veio pra live, que linda. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Ah, já gostei de coraçãozinho. Muito bom. Buenas, Eduardo. Faz tempo que a gente não conversa, né? Só troca lá no grupo. MPC Teste 2021 também. Deixa eu dar um oi aqui, a galera vai chegando. O tema hoje tá incrível, né, gente? Super. O som de hoje é Firework da Katy Perry. Pra gente dar aquela energizada. Eu gosto, né? Eu sou do pop. Só esses minutinhos pra gente começar nessa energia, a galera chegar. O pessoal tá vindo, Emanuele já está aqui, minha convidada. Mas agora a gente tem menos tempo nesse perfil, né? Então, eu troquei de perfil, pra quem sabe, eu troquei de perfil, comecei esse perfil novo. Então, antes a gente tinha mais de 1 hora para bater papo, agora eu tenho que me conter para dar tempo de ouvir o meu convidado. Mas vou já diminuir o som aqui. Márcia Cantão! Olha, Katy Perry hoje, hein? A recém-mamãe Katy Perry. Eu tinha uma queda pelo marido dela, o Orlando Bloom. Nossa, sonhava com ele. Ela foi lá e abocanhou ele. Mas eu tô muito bem com o meu Eduardo. Maravilha, maravilha. Bom, quero dar as boas-vindas a todos vocês nesse papo de networking. Nosso quinto, toda quinta às 20. Já faz um tempo. Essa aqui é a edição número 51 de live. Então, ó, a gente tá no batidão aí, tá bem gostoso. Então, número 51. Agora vai entrar outra música aqui, vou tirar. Cris Empreendedora também. A Cris chegando. Júnior, tudo bom, Júnior? Ah, os meus amigos, gente, é isso que eu queria, sabe? Um dos motivos porque eu troquei de perfil é para ter as pessoas que eu gosto perto de mim sempre e poder oferecer esse conteúdo. Eu sempre digo que eu trago pessoas especiais para você que tá aqui, é super especial. Ó, e quem trouxe bebidinha? Quem que trouxe? Eu trouxe aqui, vou brindar com a Emanuele já, uma cervejinha. Quem bota aí nos comentários que bebidinha que você tá hoje, hein? Quero saber pra gente brindar junto na nossa quinta-feira super gostosa aqui, tá? Bom, o Júnior tá bem. A Cris tá falando que tá com saudade desse bate-papo, é isso aí. É um bate-papo, como vocês sabem, eu trago a Emanuele, a gente conversa, mas é pra vocês, né? Então a gente faz esse papo pra servir cada um de vocês, então aproveite, se você tiver dúvida, se você se interessar, bota aqui nos comentários ou nas perguntas, né? Tem aqui o negocinho de pergunta. Ah, e a galera, ó. A Camila trouxe água, pode ser água, claro. Aquela água que a gente bota energia positiva. A Cris tá como Stella Artois, o Júnior tá de água. O Eduardo disse que hoje tá careta. Eu vou tomar só uma cervejinha porque quintou. Bom, seguinte, eu vou me apresentar porque vai ficar gravado, então outras pessoas podem ter oportunidade de assistir, né? Então, para saber do que se trata. Então, eu sou a Raquel Rodrigues, especialista e mentora em networking e negócios aqui de Conexões Verdadeiras. E o meu objetivo é justamente mostrar para os empreendedores como que eles fazem para conhecer pessoas, se conectar com essas pessoas, criar a confiança necessária para alcançar seus objetivos. Que objetivos, Raquel?
O que a pessoa tiver de objetivo, tá? Pode ser financeiro, pode ser pessoal, pode ser de aprendizado, enfim, como a pessoa tiver né, essas metas. E isso através das pessoas. Por quê? Porque a gente precisa das pessoas para alcançar esses objetivos de qualquer forma e elas precisam de nós para alcançar os delas. E quando a gente entende essa dinâmica e aprende a fazer isso com maestria, a gente gera riqueza. Eu tô ficando boa nos meus pitches, né? Muito bom. Márcia Cantão tá de água, Karina Parra chegou também. Karina que tá no nosso grupo lá da Escola de Realizadores, conhece a Emanuele. Então é o seguinte, sem mais delongas, vou trazer ela porque eu tô aqui louca para dar spoiler, né, para falar, né, do motivo, por que eu escolhi, né, por que me interessei. Olha a Leila aí chegando, Carol Brunharo também tá na área, Carol que é, né, consultora de imagem, estilo, né, se eu falar bobagem me corrige aí, tá? Vocês também podem colocar de onde vocês estão assistindo pra gente saber, né? Então tem aqui a Leila tá em Santos, o Eduardo tá no Rio, se eu não me engano, o Júnior tá em Minas, e assim vamos. Maravilha, a galera tá chegando. E assim a gente toca aqui, vamos ver o que a Emanuele trouxe. Mas já adiantando, né? Eu trouxe ela porque a gente se conheceu fazendo um curso, a gente tá fazendo um curso de 1 ano e tem uma comunidade, a gente se conheceu lá, ela foi super simpática e acolhedora comigo numa situação que eu expus lá. E rolou essa sinergia, me apaixonei, falei, quero você na live, e ela super disposta veio para explicar sobre esse assunto, né? Eu até vou deixar aqui fixado o nosso assunto para vocês não perderem. Não travou não, Carol. Como? Peraí que eu já vou falar. Vou formar. Eu devia ter escrito antes, mas tudo bem. Do seu corpo impacta a sua atuação. Vou deixar aqui. Se travar, dá um tempinho só que volta. E deixa eu fixar. E agora vamos chamar ela. Ó, então só para trazer aqui, ó, a Karina tá aqui em São Paulo, na Sé. A Raíza, oi Raíza, tudo bem? Tá em Capelinha, Minas Gerais. Júnior tá em Minas Gerais. Márcia Zelê, Zona Leste, nós somos vizinhas então, hein? Por que a gente não se encontrou ainda? Eduardo tá no Rio de Janeiro, Carol no Rio, e assim vamos, tá bom? Beleza? Vou chamar a Carol, a Emanuele, para esse papo, sem mais delongas, que eu tô ansiosa para vocês conhecerem esse conteúdo incrível. Eita, tá dizendo que você precisa atualizar aqui? Emanuele precisará da versão mais recente do Instagram para participar, Emanuele. Olha isso. Então você vai ter que sair e atualizar. Será que rola isso? Fazer rapidinho? Ou ver se você consegue me mandar uma solicitação. Essa é nova, hein? Essa é novidade, nunca tinha acontecido. Tá dando essa mensagem aqui, tá? Que você precisa de uma versão mais atualizada. Então entra de novo, por favor. Enquanto isso, eu sei que vocês esperam, vocês são incríveis. A Márcia falou que aconteceu com ela no sábado na live com a Cris. Aí vocês estão cheios das lives também, hein? Oi, Boa Emanuele, tudo noite! bom? Tudo bem, e vocês? Também, que bom, que susto! Ai, Achei que susto. deu, Falei, deu será que ela caiu? certo. Eu tenho que ir lá. Então, assim, Mas deu certo. quero agradecer, Gente, né, Raquel? Trouxe a opa, minha água. cadê? Tá bom, eu sou do álcool, né? Então, olha, eu quero fazer um brinde a você que aceitou meu convite e a cada um que está participando aqui ao vivo e que vai assistir depois. Então, nosso brinde especial em homenagem a vocês, tá bom? Então, um brinde, já Obrigada. vou beber, né, para não perder a sorte aqui. Hum. E só antes de você se apresentar, vou pedir para você se apresentar, só lembrar o Sim, pessoal se no final eu sempre espero uns minutinhos, né? Lá antes eu fico aqui de olho no horário e no final eu desativo os comentários para a gente fazer a foto oficial.
Mas, como a gente tem estendido, porque os papos têm sido tão gostosos, eu vou falar o seguinte: vão tirando prints, conforme vocês, né, sentirem, para depois vocês colocarem nos stories de vocês e marcarem a gente. Eu também vou colocar aqui, né, o perfil da Emanuele para vocês seguirem e dizer o que vocês acharam desse conteúdo, dar acesso para essas pessoas a esse conteúdo. Então, põe lá o que você aprendeu, marca a gente, só para a gente não correr o risco de perder isso no final, tá? Então já fiquem à vontade. Na escola não, Eduardo, eu tomo Eisenbahn Pale Ale, tá? E não é só essa que eu tomo da Eisenbahn, não tomo das outras. Na escola não, aqui o nível é ó, tá? Bom, é outro nível aqui. Então, recadinhos dados, né? Dedinho no coração, aviãozinho para os amiguinhos, né? Vamos começar, Emanuele, se apresente para a gente. Sim. Então, assim, em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, Raquel, a oportunidade de vir aqui falar com o pessoal e agradecer também a presença de todos que estão aqui. Então, eu sou Emanuele Fischer e eu ajudo as pessoas a se conhecerem melhor através de uma maneira um pouco diferente das convencionais, que é através do formato do corpo. Então, a gente olha algumas partes do corpo e explica como a pessoa é, como a pessoa age, como ela reage, inclusive a questão da atuação profissional também. Uhum. Eu acredito que as pessoas não têm, eu não tinha, né? Na verdade, quando a gente conversou, eu te falei que recentemente busquei a alimentação Ayurveda, que considera, né, o biotipo como uma maneira de Sim, guia, né, para a gente se alimentar melhor. Mas eu fiquei assim impressionada com o trabalho que você faz, porque eu tinha tido essa experiência, mas não foi dessa forma. E aí eu falei, nossa, preciso. Eu ainda vou fazer a minha análise, então sim. me aguarde para marcar. Mas eu fiquei impressionada. Mas eu sinto que as pessoas, elas não se cuidam da saúde, fazem atividade física, mas elas não têm noção de como o corpo revela sobre elas. Como é seu dia a dia? O que você tem percebido sobre isso? Como é que é para vocês? É, porque realmente é algo muito novo, né, Raquel? Então as pessoas realmente não têm essa ideia, né, de que o que a gente passa na nossa primeira infância fica gravado realmente no nosso corpo. Então a gente olhando o formato do rosto, os olhos, a boca, o tronco, o quadril e as pernas da pessoa, a gente consegue explicar tudo sobre ela. Então algo é ainda algo muito novo, né? Então as pessoas estão Uhum. agora começando a ter esse conhecimento, que é uma outra abordagem, né? É algo assim que a maioria dos testes, dessa questão de autoconhecimento, sempre a pessoa tem que responder questões, tem que responder perguntas e tudo mais. E essa forma é um pouco diferente, justamente porque a gente, analista corporal que fala, nós olhamos o formato do corpo e nós explicamos, então, como a pessoa é sem que ela precise falar, sabe? Hum. Agora, isso daí tem alguma coisa a ver com energia, astrologia, terapias holísticas? É um Não, negócio místico? não, Não, é realmente científico. é científico, é. Veio da época lá do Freud, que percebeu que tinha uma mente dentro do corpo, e após isso, tinha um estudioso, assim, que foi, na verdade, aluno do Freud, e ele começou a atender esses pacientes dele. E aí ele pegava os casos mais complexos e tal, e ele começou a perceber que pessoas que tinham queixas semelhantes, elas tinham o corpo parecido. Então ele observou esse padrão e criou análise de caráter na época, que foi o Reich. E aí depois foi evoluindo, o Lowen evoluiu para bioenergética, e faz uns 3 anos, mais ou menos, que teve uma escola aqui do Brasil, que foi o Corpo Explica, que criou essa análise e o jeito de medir mesmo, né? Uma ferramenta para medir. Porque antes era tudo muito subjetivo. Eles tinham a descrição dos formatos de corpo, mas não tinha essa forma de mensurar, sabe? De ver, como eu realmente funciono, né? Entendi. Ó, deixa eu dar um oi aqui para. O Eduardo falou que escola é saúde. Olha eu, né? Achando que era marca de cerveja ruim. Ai, desculpa, não era para falar, né? Cerveja ruim. A Lua Loevera chegou aqui, ela estava super interessada, falou que ia participar mesmo. Farane
Motors. O Eduardo, o do Ponce, né? Nosso colega lá Lá do da escola. também, que fez análise corporal, né? Depois ele também pode dar a opinião É, dele. E o Eduardo falou o seguinte: tem a postura do corpo também. Tem formato, postura, faz, sei lá, trabalha assim também, é um é, formato, mas é que envolve, né? De muitas, alguma aham, é que muitas pessoas confundem com a leitura corporal, sabe? Que aí olha mais forma. essa questão da postura, das microexpressões e algumas outras nuances, sabe? Mas a análise corporal em si, ela olha mais o formato. Claro que ela também olha algumas coisas de sensação e expressão, mas é diferente, bem diferente da leitura corporal, que é o que é mais comum no mercado, que o pessoal ainda já conhece, né? Que é algo mais antigo, sabe? Entendi. A Camila tá falando, nossa, que máximo! Eu já tive essa percepção comparando pessoas, mas não sabia que era real. Olha que legal, né? De você ver que Sim, pessoas que se bacana. comportam de forma parecida têm um formato de corpo parecido. Bom, para as pessoas, né, terem mais, conseguirem se conectar mais, explica para a gente, então, o básico aí, o que as pessoas precisam Sim. entender para e qual é o passo, né? Como é que funciona, para que elas tenham Uhum. acesso a essa informação e sim entenda como isso impacta no seu dia a dia e de que forma pode contribuir para, enfim, para as pessoas conseguirem os seus objetivos também. Sim, sim. Vamos lá, então. O Du falou ali que conheceu a origem dos sabotadores comigo, né? É que É. justamente lá na nossa escola teve um workshop de sabotadores que a colega fez. E aí, assim, Uhum. nessa análise a gente vê, assim, quais são nossos pontos mais negativos e positivos e a gente consegue, a partir disso, trabalhar e focar no que a gente tem de bom, né? Então aí o Uhum. Du bateu, sabe, os sabotadores dele com a análise, sabe? Então Uhum. vamos lá. De onde vem esse conhecimento científico, né? É assim, a gente passa por 5 fases na nossa primeira infância, que vai da gestação até mais ou menos os 5 anos de idade, tá? O que acontece? Nesse tempo, o nosso sistema nervoso ele está formado, só que cada vez, assim, nessas 5 fases que a gente passa, cada lugar vai ganhando uma nova sensação, sabe? Então, assim, por exemplo, quando a gente está no útero da mãe, é a questão mais relacionada a essa parte, né? Que vai adquirindo controle, sensação. Aí depois vai para outras partes do corpo. Então, assim, todos nós passamos por essas 5 fases. Só que o que acontece? Cada um de nós reagiu mais ou menos fortemente a cada uma dessas fases. Então, vamos dar um exemplo. Por exemplo, assim, um bebê que se sentiu rejeitado na barriga da mãe. O que acontece? Ele tem uma tendência a ser uma pessoa, depois que ele nascer e até toda a vida adulta, tem uma tendência a ser uma pessoa mais introspectiva, que vive lá no mundinho dele, né? Que gosta de ficar imerso nos filmes, nos estudos e tudo mais, e que tem muitas qualidades, que é a questão assim de raciocínio lógico, ideias inovadoras, criatividade, sabe? Só que realmente sempre vai ter essa questão. Então, assim, durante a vida dele, ele vai morrer de medo de se expor, de ser rejeitado, né? E ele tem todas essas qualidades. Então, tem que saber trabalhar isso justamente, né? E aí tem outras, mas são 5 características que a gente tem. Então, são as fases, né? E aí tem outras que são a amamentação, a fase dos primeiros passos, a fase do desfraude e a fase do início da sexualidade, mas que a gente fala assim, não como adolescente, né? Porque é na fase de 3 anos e meio a 5 anos, né? Que é Uhum. só a fase assim da criança, antes ela tocava no nariz, era igual ao nariz. Daí depois ela passa a ter uma sensação, né? Então ela percebe que o mundo é em pares. Então, são essas 5 fases que determinam o jeito que a gente vai ser durante a nossa vida. E, inclusive, como isso vai impactar também na nossa atuação profissional, né? Uhum. Deixa eu ver aqui, então o Du falou isso, que você é incrível, que ele descobriu a origem, que você acabou de descrever ele, deve ter sido.
Aham, Agora sim, uma dúvida que me surgiu, a gente não conversou sobre isso, mas assim, sim, eu quando eu nasço, pelo DNA, pela junção dos meus pais, eu tenho uma tendência de ter um formato de corpo. Eu consigo, por exemplo, hoje ver genética. que genética, que partes do meu corpo lembram meu pai, lembram da minha mãe. Uhum, E você está mostrando para a gente que, de acordo com esses estímulos e isso, essa dinâmica, algumas coisas mudam. Ou exatamente, elas. é. Elas mudam, porque assim, ó, por exemplo, você vai herdar as características do teu pai e da tua mãe. Mas vamos dizer que durante o desfraude, né? Você, por exemplo, você fez as necessidades lá, no meio dos teus irmãos e tal, e eles chamaram a mãe e falaram: Meu, ela fez as calças de novo e tal. O que que acontece? Você se sente passando vergonha, humilhada. E o que que isso ocasiona? Vai fazer com que o formato do seu corpo fique mais quadrado. Então, por exemplo, você vai ter a boca mais cerrada, né? Aquela coisa que Uhum, vai rir, não vai conseguir rir com toda a arcada. O tronco vai ser mais quadrado e o bumbum até vai ser mais para dentro, sabe? Então não tem uhum, pessoas assim que elas são tão fechadinhas assim como se, não vou deixar nada escapar. Então uhum, pode ver às vezes na família, por mais que tenha as questões genéticas, uma pessoa vai ser assim, não serão todos assim, entende? Então, assim, são essas características. Como eu falava ali do bebezinho rejeitado, que se sentiu assim, então ele vai ter a cabeça bem grande, o corpo dele vai ser mais largadão, sabe? As uhum, articulações bem evidentes, né? Como se assim, o corpo dele é só para carregar a cabeça. Então é aquele magrelinho uhum, com a cabeça grande. Inclusive eu tenho também bastante dessa característica, só que não é a minha principal, né? Mas eu tenho entendi. todas as pontinhas, os ossinhos evidentes, né? Então a gente consegue diferenciar essas características, sabe? São várias, É né? bem interessante. Meu irmão mais novo, que se assistia a live, que me perdoe, mas a gente sempre falou que ele era cabeçudo quando ele nasceu, era só cabeça. Sim. Às vezes a testa é grande, né? A gente sempre falou isso, tadinho. Mas quer dizer, tem Isso. essas questões aí. Posso Bom, dar um outro exemplo só, Raquel? pode, claro. Até questão do olhar, né? Então, por exemplo, às vezes eu vou olhar para vocês na câmera e parece que eu estou olhando mais longe, às vezes vai parecer até que eu estou lendo, sabe? Mas é que, por exemplo, o meu olhar tem essa característica que a gente fala de um desses traços, que seria esse da gestação, né? Então a gente às Uhum, vezes vai olhar para a câmera, mas vai parecer que está olhando distante, sabe? uhum, E é um olhar assim que muitas vezes a pessoa está falando contigo, ela não está olhando no teu olho. Ou às vezes ela olha para dentro, você olha para cima para pensar e você não, às vezes não entende. Olha para mim, né? E é uhum, por isso, sabe? entendi. Então, qual que é o maior benefício da pessoa conhecer o formato do seu corpo através da Uhum. análise corporal? Benefícios são vários, né? Falando da área de atuação, ela vai saber ali em quais funções que ela se encaixa mais, até questão assim, dependendo da função que trabalha, trabalho com vendas, vai saber como vender para cada tipo de pessoa, né? Uhum, E isso falando assim da parte de trabalho mesmo. Agora, os benefícios são vários, por exemplo, sim, primeiro a questão do autoconhecimento, a pessoa se conhecer, né? A questão da pessoa, então, se entender, porque tem muitas pessoas que passam a vida toda, sabe, Raquel? Vai em terapias, vai em psicólogos, a gente vê muito disso, e não encontra respostas, sabe? Eu queria saber por que eu sou assim. Então a pessoa chega uhum, e em uma análise que no máximo dura 2 horas, a gente olha o formato do corpo, a gente explica como ela é e explica questões que ela diz, meu Deus, sabe? Fica impressionada, diz, a vida toda eu queria saber disso, né? Então, é um exemplo. A questão da a pessoa se aceitando, porque assim, tem muito também essa questão da aceitação, né? A gente pega pessoas assim que, um exemplo, eu não entendia por que eu não consigo emagrecer.
Às vezes é essa questão do biotipo, porque assim, às vezes a pessoa idealiza assim, eu queria ficar que nem a fulana, mas eu não vou ficar, porque o traço dela é super magro, entende? E aí explicamos para essa pessoa assim, você tem o corpo maior, mas você tem essa e essa característica positiva que o teu Uhum, corpo ser assim te tornou assim, sabe? uhum, Então, esses benefícios, questão de relacionamentos, né? Tanto com filhos, por exemplo, entender por que um filho não me abraça e outro me abraça, dizer, esse não me ama. Não é isso, sabe? Questão com o marido. Então, assim, por exemplo, conflitos, sabe? A gente faz análise dos dois separados e depois a gente junta os gráficos e explica como que o casal é, as divergências e o que tem de positivo junto. E assim, super bate, sabe? E a gente explicar como uhum. lidar, como que eu faço para respeitar, por exemplo, a esposa. A esposa, ela é toda fofinha, sabe? Que parece um bebê grande. E o esposo, ele é mais triangular, sabe aquele homem sorvete? Que tem as costas mais... os ombros mais largos que o quadril e vai afunilando, que malha, malha e as pernas não fica maior, né? Então, assim, essa pessoa, essa mulher, ela vai ser super sensível. Ela vai querer falar muito, às vezes ela vai ser até carente, sabe? E esse esposo, ele não vai entender, porque ele é mais frio, por mais que... Por que ele é assim? Porque foi o que ele passou justamente na primeira infância que fez ele ser assim. Não quer dizer que ele não ame ela, só que a gente precisa fazer um ajuste para justamente os dois se entenderem e saberem o que fazer para resolver isso. Então, ela, por exemplo, Entendi. assim, ela usar exercitar esse traço, por exemplo, fora com amigas, para ela gastar um pouco essa fala para chegar nele e não sufocar ele, sabe? Uhum, Então, são entendi. vários Quer dizer, benefícios você, mesmo, assim. quer dizer, você não vai exatamente mexer no corpo da pessoa, você vai trabalhar o Não, comportamento dela. Ou seja, você vai e identificar é, isso e fazer ações de exato. comportamento. A gente Tá? só vai olhar mesmo o formato para dizer quanto que ela tem dessas 5 características e explicar como que ela é com essa combinação, sabe? Explicar aí o Uhum, comportamento e assim, o que a gente faz, né, Raquel? A gente explica e depois a pessoa traz 3 questões que ela queira melhorar. Então, com base nisso, a gente orienta ela. Então, a gente orienta ela nas questões que ela quer melhorar pelo jeito que ela é, sabe? uhum, Então, se torna muito mais fácil para solucionar as coisas de uma forma clara e objetiva, sabe? uhum. Legal. Ó, deixa eu dar um oi aqui para a Ida Nunes, também linda. A Daisy, da DL Projetos, aluna. Amanda, Amanda, seguidora. senhor Gentileza, meu querido Luiz. Vanderlei Silva, Ria Cássio. Guiar, Oliveira, Fideliza Clientes, galera chegando. Bom, mas deixa eu entender uma coisa. Para você fazer tudo isso, você é psicóloga? Não, não sou psicóloga, não. Eu sou mesmo analista corporal. Sim, eu tenho faculdade, outras faculdade que é administração mesmo, e não sou psicóloga. Só que, assim, o que acontece nesses atendimentos é que a pessoa vem e é tão assertivo isso que acaba que a gente tem um efeito muitas vezes terapêutico, sabe, Raquel? Então, a Uhum, gente não tem essa formação, porém, a pessoa, pela resposta clara, objetiva que ela tem, muitas vezes tem um efeito como se fosse uma terapia, sabe? uhum. Tem esse método, né? Ou seja, você tem toda essa entrega que vai favorecer a pessoa, esse Isso, autoconhecimento, saber o que exato, fazer, né? Entendi. para dar essa clareza. Agora, você está no sul, né, do Brasil. Sim, Onde que é exato. mesmo? Qual é a cidade? É Você me falou, mas Blumenau, Santa Catarina. Blumenau, Santa Catarina. Como que Isso. faz? Não sei. Como é que a gente vai fazer? Como funciona isso? Essas Como análises, você vai me elas são atender? online mesmo. Então, assim, a gente Ah, consegue atender todo o país. Então, bem simples, assim, só precisa de um celular ou de um notebook.
E aí no dia horário agendado a gente envia um link, a pessoa clica e já fazemos a videochamada de forma bem simples, bem tranquila. Entendi. Agora, de repente a pessoa, sei lá, ela se sente envergonhada de expor o corpo. Ela Sim. precisa tirar a roupa, como que é para você poder ver o formato? Como que Uhum. é isso? Ela não precisa tirar a roupa, a gente faz com roupa mesmo. Então, a gente só orienta sempre que a pessoa utilize uma roupa leve, pode ser uma roupa de academia, algo assim, de preferência cores claras, mas que a gente consegue olhar com roupa. Não tem essa necessidade de tirar, não. Tá bom. A, a Lua Aloe Vera, ela tá falando assim, pareceu algo imutável, inicialmente desanimador, mas na realidade se trata de autoconhecimento e aceitação. E isso é assim, ó, a gente fala, como é que é o nome dela? Deixa eu ver aqui. Lu, é a Lu Aloe Vera. Aloe Vera, Uhum. Sim, aquela planta. sim. Lu, É a Lu. é algo muito bom, sabe? Porque você imagina assim, você é de um jeito, né? O que que acontece? Você ser de um jeito, ou de algumas dessas maneiras, faz com que você tenha vários recursos, sabe? Então, a gente sempre costuma falar que cada pessoa é quem ela nasceu para ser. Então, até isso é uma pergunta que muitas pessoas nos fazem, sabe? Qual traço é melhor eu ter? Qual que é bom eu não ter e tal? Mas, assim, não existe traço melhor ou pior, sabe? Porque cada um deles se formou em algum momento meio difícil da nossa vida, que a gente fala assim, a gente fala que é uma dor existencial que se formou num momento assim. Só que cada um deles deu para a gente muitos recursos, é a parte boa. Então, todos os cinco têm coisas muito positivas, sabe? Então, a gente sempre foca nessas coisas. E realmente é um autoconhecimento para que você possa, sim, se aceitar, se amar e usar o que você tem de melhor, sabe? É bem interessante isso, você falando, me vem, a gente não conversou sobre isso, né? Assim, a gente conversou bastante. Mas agora que você trouxe isso, quer dizer, quando a pessoa não conhece, isso é novo de fato, né? Também por isso que eu quis trazer aqui para o meu público. Tem muita gente que acaba optando por questões invasivas, né? Uhum. Dança mesmo radical, mas que talvez no fundo não melhore nada, né? Ou seja, ela Sim. muda de alguma forma o aspecto do corpo ali, mas o comportamento ele já é daquele jeito, né? Como é que Exato. vocês lidam com pessoas assim? Como que é isso? Com a questão da mudança no corpo, né, Raquel? Então a pessoa vai falar eu quero fazer a análise com você, só que ela fez Sim, cirurgia plástica, sim. ela mudou o nariz, ela, sei lá, Uhum. mudou, É, encheu o quadril, não sei, né, esses sim. aspectos. Como que é isso para vocês? A gente sempre pergunta antes se a pessoa fez o procedimento, a gente pergunta qual procedimento, até pergunta se a pessoa utilizou o aparelho e tal, porque tem determinadas mudanças que vão influenciar, outras já não. Por exemplo, o formato do nariz não influenciaria na nossa análise, é algo que a gente não olha, sabe? Tá. Mas sim, tem pessoas que falam assim pra gente, usei uma botinha para corrigir a caminhada, operei ali a perna que mudou o formato, ou coloquei silicone. Então, algumas coisas não vão influenciar, sabe? E sim, daí a gente considera isso no parâmetro, a gente avalia, né? A pessoa conta como é que ela era, como é que ela tá. E muitas vezes ela traz também uma foto de como ela era antes e tal, para a gente olhar aquilo ali, se for importante, né? Então a gente faz Hum, isso. Mas é um cuidado que a gente toma, assim. legal. A Mariana Poleto, que esteve com a gente, né, na semana passada aqui na live, dando um oi também, ela da turma. O Eduardo aqui Sim, colocou a questão da bariátrica, né, se isso influencia de sim. alguma forma. Então, Também sim, pode falar. pode acontecer muito, assim, das pessoas terem realmente, assim, emagrecer, engordar e tal, isso também é um questionamento bem comum. Mas em si, o padrão do corpo, ele vai se manter, sabe? Por mais que a pessoa emagreça muito, vai se manter. A menos que, assim, a gente fala que tem pessoas que têm picos de traços, né? Quando é acima de 30%, um desses cinco. Que, assim, todos nós temos os cinco traços, sabe? Porque passamos por essas fases.
Só que geralmente temos um mais acentuado, ou dois, ou três, sabe? Embora tenha algumas pessoas que são mais equilibradas, mais distribuídas. Então, assim, eu emagreci muito, engordei, mas eu tenho esse traço aqui, ele é bem destacado. O outro, ele já é bem mais baixo, não é um percentual tão próximo. Raramente, assim, é muito difícil quando é distante, isso ultrapassar e mudar a característica principal. A menos que tenha esse traço principal e esse aqui é um percentual próximo. Aí pode ser que durante a vida os dois se alternem. Esse aqui ficou um pouquinho mais, esse aqui um pouquinho menos e tal. Mas a predominância da pessoa, o padrão vai se manter, sabe, Raquel? E pessoal. Entendi. A Márcia Cantão está perguntando se tem desconto para quem está assistindo a live. Márcia, deixa eu te contar uma coisa. Quando você conversar com a Emanuele depois que terminar a live, você vai chamar ela no direct e vai perguntar, você não vai acreditar no valor que é. Eu perguntei umas 3 vezes para ela se ela estava falando sério, quando ela me disse, tá? Então, não se preocupe com desconto, porque já o negócio está dado, viu? E o Du Ponce, se estiver aqui, pode falar também, né, Du? Assim, eu perguntei 3 vezes, confirmei ainda. Você tem certeza? É esse valor? E parcela, amiga. Se você precisar, parcela também, né? Não, sério. Gente, sério, Márcia, você vai cair para trás. Você vai cair para trás na hora que eu... Sério mesmo, de verdade. E você tá vendo que vale cada centavo. Bom, você pode falar um pouquinho, faz sentido para você falar um pouquinho dessas 5 características, o nome, alguma coisa para, só para deixar mais Claro, sim. claro, né? Sim, Uhum. sim. Eu posso já falar delas também junto com a parte da atuação, porque eu vejo que a gente não tem tanto tempo, né? E queria, assim, falar também, não deixar em aberto, assim, o pessoal com curiosidade. Então, posso falar das duas juntas, Raquel? Pode você, ó, a gente ainda tem 20 Sim, minutos, a live é sim. sua. Então tá. Pode falar. Porque assim, ó, a gente tem 5 perfis, então eu vou comentar um pouquinho de cada um para vocês e de como ele é assim na questão de trabalho, né? Então, assim, por exemplo, o primeiro que tem, que se forma ali na gestação até o primeiro mês de vida, se chama traço de caráter esquizoide, o nome dele. Lembrando que eu queria destacar isso, os nomes que a gente fala não tem a ver com patologias, doenças e nem aquelas coisas que se vê em filme, apesar de serem os nomes mais diferentes, tá? São nomes que foram dados na época e que a escola que criou esse método decidiu manter. Tá. Então vamos lá. Então aquelas pessoas que são mais magrinhas, com as articulações evidentes, a cabeça maior, o olhar maior e o corpo mais largado, elas vão ser excelentes, como eu falei antes, em raciocínio lógico, ideias, criatividade e tudo mais. Só que o que acontece? Quando a gente vai para a parte da atuação profissional, gostei dos coraçõezinhos. Quando a gente vai, assim, ó, a Lu tá perguntando ali se é um padrão de temperamento e comportamento. Temperamento não seria, tá, Lu? E comportamento, de certa forma, sim, porque é um jeito que a pessoa vai agir, coisas que ela tem sim a tendência a fazer, tá? Então vamos lá. Então, esse traço, como ele é muito criativo e tem muitas ideias, quando a gente vai para o campo do trabalho, ele se dá bem com funções de criatividade, por exemplo, inovação, sabe? Essas coisas disruptivas. Só que ele precisa de gente para ajudar, porque se depender dele para executar essas coisas, ele teve a ideia como se ele assim, tive a ideia, já está feito. Posso ter uma nova ideia, uma nova ideia. Então, se não cuidar, ele vai ficar muito no campo das ideias, sabe? Uhum. Esse é um dos traços. Vocês querem perguntar alguma coisa? Posso continuar? Vai continuando, que se tiver uma pergunta, eu Tá. te aviso. Qualquer Vai no coisa é seu só me raciocínio. chamar. Aí o próximo é o traço de caráter oral, que a gente fala, ele se forma na fase da amamentação. Então o bebê, ele sente, por exemplo, assim, que ele não teve alguma necessidade devidamente atendida. Ele queria mamar e a mãe trocou a fralda. Ele queria carinho da mãe e colocar a mamadeira na boca dele, sabe? Então, assim, não é que ele não foi cuidado, mas ele não teve as necessidades básicas devidamente atendidas.
E Uhum. pessoas com esse traço, elas são assim, o formato do corpo mais fofinho, redondinho, bochechudinha, sabe? E às vezes parece um bebê grande, parece mais jovens do que realmente tem de idade. E essas Uhum. pessoas, elas se dão bem, por exemplo, trabalhando com pessoas, elas são muito empáticas, muito, elas sentem as coisas, sabe? Então elas Uhum. se dão muito bem com pessoas e essas questões assim. Então, como elas são muito do sentir, a mesma coisa pode ser que com trabalhos, dependendo do tipo de trabalho, ela vai ficar tanto ali, né? Ah, tá tão gostoso aqui, sabe? Tão confortável, e não vai executar tanto. E então, assim, elas se dão muito bem em funções de vendas, por exemplo, com pessoas. Elas precisam estar perto de pessoas. Você coloca ela no atendimento, ela vai atender muito bem, vai entender a necessidade do cliente, sabe? Então, Uhum. esse é o segundo traço. O terceiro, ele se forma na fase assim que a criança está dando os primeiros passos e está aprendendo um pouco mais sobre o mundo. Então, por exemplo, assim, fui lá e chegou a tia. Meu pai falou assim: faz bilu-bilu pra tia. Tem dia que eu quero fazer, vou fazer, bonitinho. Mas tem dias que eu não tô bem, não vou fazer. E aí, o que que eu interpreto? Se eu faço, meus pais me amam. Se eu não faço, meus pais não me amam. Não dão bola pra Uhum. mim. Então, ele entende que só tem valor pelo que ele faz. E o que que acontece? Acontece que ele desenvolve a articulação, a negociação, aquela coisa assim, se eu pedir uma coisa para minha mãe, a minha mãe não vai me dar. Mas eu vou pedir para o pai, que o pai pede para a mãe, e aí a mãe me dá. Então desenvolve essa habilidade. Então são pessoas que vão ser Uhum. boas com liderança, com negociação, com essa articulação Uhum. e, e nessas funções. Então, por exemplo, assim, até uma função de vendas, Venda. como eu Eu ia falar daí, venda. assim, se juntar alguns desses traços, como eu falei, o oral com esse outro que se chama traço psicopata, que não é o psicopata lá que a gente está acostumado, dá um vendedor ainda mais potencializado, sabe? Porque ele junta essas duas. E depois tem mais características que a gente pode juntar também para ser um vendedor de sucesso, enfim. E até um líder, né? Por exemplo, se for um Uhum. líder que tem mais essa característica, só essa da psicopatia, ele vai ser um líder mais duro. Se ele tiver oralidade junto, ele vai ser um líder mais empático, carismático, né? E esse é o terceiro traço. Até aí tudo bem? Tudo bem. Então Acho que tá. tá tudo bem, né? Se vocês tiverem dúvida, vocês estão anotando, né? É isso, vocês estão tomando nota para ver onde vocês se Vocês estão, reconhecem. vocês estão Mas não silenciosos adianta. aí. Mas anotem tudo, mas vocês têm que fazer análise para saber certinho, tá? Para ver essas Isso. porcentagens e tudo mais. É, porque assim como a gente tem os cinco, muitas vezes, e claro, alguns mais, outros menos, a gente se identifica com alguns, né? E na análise a Uhum. gente consegue realmente fazer a medição, explicar como você funciona com o conjunto dessas características, né? Olha só que legal, cara. Muito bem. Então, assim, eu vou continuar falando do quarto traço que se forma, que é no momento de desfraude, como eu comentei ali. Então, assim, os pais, eles não sabem que a criança, ela só está preparada para o desfraude quando ela vai subir escada e ela não precisa segurar no corrimão. Ninguém sabe disso, né? E o que que acha, assim, que a criança faz na calça porque ela está fazendo por pirraça. Mas não, ela não tem o controle, ela não tem o esfíncter ainda desenvolvido, sabe? Então, assim, a criança passou vergonha, foi humilhada na frente dos priminhos, dos amiguinhos, por fazer na calça, ela vai desenvolver o traço do masoquismo. Então, ela vai ser uma pessoa mais fechada, né? E ela vai ser uma pessoa, assim, muito forte, né? Em questão, assim, de assumir questões dos outros e tudo mais. E ela vai desenvolver características excelentes de um planejamento detalhado, sabe? De uma execução passo a passo. Ele vai ser excelente com a execução, só que ele não vai ser tão rápido, sabe? Então, assim, Uhum. os três primeiros que eu falei lá para vocês eram em fases que a criança ainda não tinha perna, que se fala, sabe?
E esse Uhum. quarto, a criança já está com pernas. Então, assim, por isso que a gente fala que o da execução é esse e o último que eu vou falar. Os três primeiros, eles costumam precisar da ajuda dos outros para executar as coisas. Até o traço psicopata, que eu falei que dessa questão Uhum. da liderança e tal. Se for esperar para ele fazer tudo, ele não vai se sair tão bem, sabe? Então, os três primeiros precisam de um suporte. Por exemplo, às vezes eu sou empreendedora e eu quero fazer tudo, mas eu tenho mais só daqueles traços, eu preciso pedir ajuda, sabe? Uhum. Então, esse quarto traço, ele é excelente com isso, planejamento detalhado e execução. E o quinto traço é o traço rígido. Então, esse traço rígido, ele se formou quando a criança percebeu que o mundo era em pares. Então, assim, percebi que o mundo era em pares, quem que será que vai ser o meu primeiro par? Meu primeiro par pode ser o meu pai, ou a minha mãe, né? No caso, a menina com o pai, ou o menino com a mãe. Então tá, formei lá o meu par, tudo bem, eu sou a princesinha do papai, né? Só que eu vejo assim, poxa, de noite meu pai ele me trocou pela minha mãe. Foi dormir com a mãe, me deixou sozinha. Então, pela primeira vez eu senti a dor da exclusão, traição ou troca. E com base nisso, o que que eu fiz? Eu vou me tornar uma pessoa excelente para nunca mais perder. Então, vou ser muito competitiva, proativa, ágil. Eu vou querer ser sempre o número um, estar em evidência, sabe? E com isso, eu me torno por exemplo, na empresa, uma pessoa que executa as coisas com muita rapidez, muito competitiva, sabe? Então, esses Uhum. dois últimos traços que eu falei são os traços da execução. Só que tem um detalhe. O que que acontece? Como nem tudo é perfeito, né, Raquel e pessoal? Como eles querem muito as coisas muito certinhas, já vou te contar, tá, Lu? Como eles querem muitas coisas certinhas, eles acabam, às vezes, travando, sabe? Então, Uhum. assim, eu quero fazer tudo tão perfeito que é melhor eu não fazer nada. Então, é isso, assim, os dois últimos têm uma grande capacidade de execução, se eles não quiserem ser sempre perfeitos. Se eles se compararem assim, não vou me comparar com alguém que está 10 anos na minha frente, vou me comparar com como eu era ontem, sabe? Uhum. Então, só do formato do corpo que eu não falei dos últimos, né? O masoquista é aquele mais quadradinho, sabe, Lu? Então, é aquele que vai ser mais trancadinho. A gente tem um exemplo famoso que é a Dilma, que ela é mais fechadinha, assim, né? A boca mais trancada, Uhum. né? A questão, assim, aí a pessoa às vezes vai ter o bumbum mais para dentro, vai ser um formato mais quadrado, sabe? Não tem Ah, quadril, né? A pessoa não tem cintura, né? A pessoa não tem isso, cintura, ela é uma mulher reta, né? é um bloco, né? E, claro que assim, a gente está falando de características gerais, né, Raquel? Na análise, a gente Uhum. mede cada parte, quanto tem de cada um em cada parte, né? Porque realmente a gente é essa mistura, né, de traços. E esse último traço que eu falei que é o rígido é a pessoa mais harmônica, com cintura, com quadril, aquela pessoa que chama mais atenção, sabe? As pessoas assim que são socialmente aceitas como bonitas, né? A gente aqui não está falando do que é bonito feito, a gente está falando assim de uma convenção das pessoas, né? Então, são aquelas com mais curvas e mais harmônicas, tá? E Uhum. eu também não falei sobre o terceiro traço, que é a psicopatia, são aquelas pessoas que são mais assim, ao ombro mais largo que o quadril, então elas são mais em Uhum. formatos triangulares, tá? Uhum. E aí vocês podem perguntar. A Lu quer saber seu lábio fino aí, olha isso. A Lu já tá olhando no espelho, eu acho, ela tá querendo. Lábios bem finos, é claro que assim, não dá para falar assim, porque se eu falar generalizando, pode ser que eu olhe e não seja, tá? Mas quando o lábio é bem fino, apagado, sem cor, geralmente é do esquizoide. Peraí que deu uma travada. Quando o lábio é bem fino. Quando o lábio ele é bem fininho, claro que eu teria que olhar para ter certeza se é esse traço, mas se ele é bem fininho e até mesmo apagado, é do traço esquizoide, Tá. né? Que
que se forma. E assim, eu queria também dizer para vocês, porque a gente falou assim de um modo geral da atuação, claro que é pouco tempo que a gente tem, né? Mas, por exemplo, até a questão de vendas que eu estava falando, né? Então, eu tenho uma empresa, a forma que eu vendo, sabe? Então vai ser diferente para cada um, porque você imagina assim, chegou um magrelinho lá, o magrelinho ele precisa de uma distância segura, sabe? Ele não gosta que seja tocado toda hora e tal. Aí o que acontece? Veio lá um vendedor que é todo fofinho. Olha só, Vanderlei fez análise dele ontem. Legal, legal, Vanderlei. Bom, show, Vanderlei. Se você quiser falar um pouco mais, estamos abertos. E a Carol, que é consultora de imagem, está falando biotipo magro, poucos seios, mais amplos quadris. Pode Eu indicar. já vou falar. Eu só estava, então, só vou finalizar. Pode falar. Pode falar. Não, pode falar, pode falar. Então, só É vou você, finalizar a live é rapidinho ali, sua. vou responder a perguntinha da Carol. Pode ser? Uhum. Pode, é claro. Então, assim, por exemplo, o magrinho, ele precisa de distância. Então, se chegar aquele vendedor todo fofinho e que não entende que o magrinho precisa de distância, o que vai fazer? Vai sufocar o magrinho. E ele vai embora da loja, ele não vai comprar, Uhum. sabe? Então, assim, como é importante a gente conhecer isso para a gente poder atuar de uma forma melhor na nossa empresa e também vender melhor. Então, isso é muito importante. Raquel, você está me ouvindo? Raquel? Aqui para mim a sua imagem está travada. Eu tô aqui, eu tô te ouvindo e tô te Ah, vendo. legal, porque aqui para mim você tinha travado. Então vamos lá, Carol. Assim, ó, parece ser uma mistura de traços, tá? Então, assim, o biotipo magro, se for cheio de quinas, assim, aqui aparece o ossinho, aqui aparece o ossinho, a cabeça maior, são coisas do esquizoide, tá? Que é aquele do raciocínio lógico das ideias. Agora deixa eu só ler o restante ali. Amplos quadris, aí também depende, mas se for o quadril no sentido assim dessa questão mais harmônica ou mais sensual, formas mais assim arredondadas, enfim, pode ser daí da rigidez, tá? E dependendo, se for volume, aí pode ser da oralidade. Claro que a gente daí teria que fazer análise para dizer quanto de cada, sabe? Vamos ver quem mais Sim. que. A Lu tá fazendo um comentário, Agora, né? pessoal, vem. A Camila falou, falta de queixo barra osso do queixo pequeno tem algo a ver? O queixo, é uma coisa que você olha? O queixo a gente não olha, mas é um indício, sim. Se ele é mais para dentro, é um indício do traço oral. Tá. A Carol falou aqui, sim, saboneteira, né? Que é aquela Aham. partezinha, né? Esse é do esquizoide. Tá bom? A Lu falou, é importante mesmo em vendas para melhorar o relacionamento com os clientes. Eu só queria voltar na boca aberta da Carol aqui, a gente ainda tem uns minutinhos, Pois que ela não. falou assim, não, tô com a boca aberta, mas porque eu conversei com a Camila antes da nossa live, e Sim, ela tem um filho de 3 anos, o sim. Martim, né, Camila? Então, acho que para os pais ter esse tipo de conhecimento pode ajudar bastante na criação das crianças. Claro que assim, para a gente fazer uma análise de criança, você está travando aqui para mim. Você pode repetir? Eu falei dos pais, né? Dos pais terem a consciência, né, de que desses, dessas fases, né? Saber que a criança pode, né, ter esse Sim, impacto ajuda a prestar mais atenção, a guiar a criança para que ela seja mais saudável, enfim, para que ela sim. cresça, né? De forma mais harmônica. Eu digo assim, ajuda, mas ao mesmo tempo, assim, o pai e a mãe, eles não conseguem determinar assim, como que a criança vai escolher reagir a isso, sabe, Raquel?
Uhum. Claro, por exemplo, a questão do desfraude, se eu não forçar a criança, não humilhar ela, não fazer ela passar vergonha, ok, né? Mas assim, por exemplo, a criança no útero, né? A mãe super ama, a mãe planejou o bebê e tal. Só que aconteceu pandemia, a mãe tá super com medo. Então, assim, como que a mãe vai Uhum. controlar isso, né? Então, o bebê, às vezes, ele interpreta lá dentro do útero como assim, por exemplo, cada vez que ele chuta, a mãe se preocupa, pandemia, né? E o que que acontece? O útero fica frio, duro, sem sangue, e a criança, o que que faz? Concentra energia na cabeça e não vai querer mexer o corpinho, vai desenvolver o traço esquizoide. Mas não é que a mãe não ama, sabe? Então, assim, claro, Uhum. ajuda, mas a reação vai ser da criança, sabe? Legal. Gente, E seguinte, eu aí, vou desativar. Oi, pode falar. pode falar. Não, eu só ia Não, dizer vou. assim que se for para a gente analisar uma criança, por exemplo, tem que esperar passar essas 5 fases, sabe? Mas que, por Tá. exemplo, assim, uma mãe saber que se o filho não quer muito abraçar, tá tudo bem, que o filho é mais magrelinho enfim, ele não vai querer abraçar, sabe? E que o filho mais fofinho, ele quer abraçar. Então não quer dizer que o filho não ama, sabe? Então é bom ter essa consciência, né? É isso aí, a Camila tá falando, uma dúvida, ele tem 3 anos e 3 meses, ele mama no peito ainda, isso é positivo ou negativo? Acho que a Emanuele esclareceu agora, né? A gente não tem como saber como a criança vai reagir, a gente tem como Isso, dar o nosso melhor, né? Mas saber isso, que não tem sim, como a gente saber. mas é importante saber que sim, a criança vai passar por essas 5 fases e vai criar o seu biotipo, esse formato, que lá na frente vai impactar, né? Então é importante, acho. E o assim, ó, o principal é deixar a criança ter autonomia, né, Raquel? Assim, Uhum. porque a gente às vezes quer fazer assim pela criança tudo, né? Então deixar a Uhum. criança assim, ela já consegue subir na cadeira para alcançar o negócio para pegar, deixar ela, sabe, desenvolver essa autonomia. Isso é importante para uma criança saudável, sabe? Legal. Bom, quero agradecer. A gente está no minutinho final aqui. Não quero que a gente corte do nada, né? Então já quero agradecer. Eu achei super esclarecedor. Eu vi que o pessoal curtiu muito. Então, assim, qual é o próximo passo, gente? Sigam a Emanuele, conversem com ela no direct, tá? E aí ela vai explicar melhor e vai falar do valor, e vocês vão se surpreender. Só isso, eu não vou dar esse spoiler, eu não tenho problema nenhum de dar preço, de falar de preço, mas eu realmente gostaria que vocês procurassem ela, conversassem com ela, se isso realmente chamou atenção, para que, enfim, ela possa dar esse atendimento e essa continuidade com vocês, tá? Então, super te agradeço. Eu que E não agradeço a deixem. oportunidade, né? Olha, é isso aí. A Carol falou: eu sou magra e adoro abraçar desde pequena, muito carinhosa, com contato físico. É isso aí, olha só, vai Ela deve ter os através dois, daí. ela deve ter oralidade junto com a esquizoidia, tá? É isso aí, Carol, já fala com. E o trabalho da Emanuele tem muito a ver com o seu trabalho. Quem sabe rola até uma parceria aí, hein? Dá para vocês pensarem sobre isso, tá bom? Chama ela para conversar. Bom, tirem a foto, né? Façam o print. Eu vou tirar aqui os comentários rapidinho Aham. para a gente Vamos fazer o tirar uma print. foto. Sorria. Pronto. Então é o seguinte, coloquem nos stories de vocês, marquem a gente, coloquem que vocês o que chamou a atenção, deixe as pessoas conhecerem esse trabalho, porque vocês viram que é simples assim, simples no sentido de é acessível de você ter essas informações e isso pode, como o Du Ponces, né, colocou antes, que para ele foi uma experiência incrível, né? O Val também aqui, que agora esqueci o nome dele, O também Vanderlei. falou que fez. Isso. O Vanderlei. Então, é algo acessível e que pode trazer muita informação para te ajudar, principalmente se você está se sentindo travado em algumas áreas, né? Então, fica o convite para vocês seguirem e conversarem com a Emanuele a partir de agora, tá? Porque ela traz bastante conteúdo lá no perfil dela. Eu só tenho a É, agradecer, Emanuele. Gratidão mesmo. Fiquei muito feliz. E olha só, o pessoal aqui curtiu também. Então, para mim, é uma grande é. satisfação. Que bom que você aceitou o convite. Eu que agradeço, agradecer a LDL Projetos, a Carol, a Lua Lolivera. Então, assim, que bacana. Eu agradeço muito a oportunidade de vocês, de estar aqui com vocês, né?
E aí vamos conversando, pessoal. É isso aí. Então, Gente, vai dar 5 segundos.